Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. É uma parábola muito rica, né, com muitos ensinamentos preciosos. Então, note que Jesus está descrevendo, sim, que depois da morte, as pessoas, as suas almas, porque, de alguma forma, essas pessoas estão conscientes depois da morte. Não faria sentido Jesus descrever dessa maneira se não fosse assim. Até porque, e esse é um detalhe importante da história, né, da arqueologia, as pessoas para quem Jesus está falando essa parábola eram os fariseus, né, os escribas, os fariseus, os religiosos judeus daqueles dias. E eles acreditavam, sim, que depois da morte, as almas dos justos iam para. Eles imaginavam assim umas câmaras, né, subterrâneas. Isso, em alguns livros chamados de pseudepígrafos, são descritas essas câmaras. Por exemplo, no primeiro livro de Enoque, há uma descrição lá de câmaras subterrâneas, onde estão de um lado separadas as almas dos salvos e do outro lado as almas dos perdidos, aguardando a ressurreição, aguardando o juízo, na verdade, né? É uma discussão sobre se todos iriam ressuscitar, se só os justos, os justos e os ímpios. Aí os judeus se dividiam entre eles. Também havia aquele grupo de judeus que nem acreditava em ressurreição, em alma, e nem nada disso. Eram os saduceus, lembra disso, né? Mas Jesus não está falando com os saduceus aqui. Ele está falando com os fariseus, com os escribas e fariseus. E eles acreditavam, sim, que a alma do morto, né, ficava consciente depois da morte, de alguma forma, em lugar de recompensa ou em lugar de punição. Só que eles pensavam que os ricos tinham mais chance de ir para o lugar bom e os pobres não. Porque a teologia dos fariseus era essa, né? Eles pensavam que se uma pessoa era rica nesse mundo, significa que ela era rica porque ela era abençoada por Deus. E se ela era pobre, doente, né? Significa que ela tinha pecado, ou ela, ou os pais dela, e por isso ela estava naquela situação complicada, né? Então, nesse sentido, veja que Jesus ele usa o mesmo cenário crido pelos fariseus, ele não nega isso, então, se não fosse assim, ele estaria reforçando uma mentira, reforçando uma crendice errada dos fariseus. Por exemplo, se realmente a alma ficasse stand-by depois da morte, não tivesse consciência nenhuma, só depois da ressurreição que ia ter. Então, Jesus aqui estaria reforçando uma crendice errada dos judeus daquele dia. Lembre-se, o cenário é verdadeiro. O cenário é real, ele não está inventando cenários, ele está se utilizando de cenários reais. Mas há um significado por trás de cada história. E aqui o caso específico é que Jesus está invertendo a situação dos dois. Porque ele está dizendo que não é que o rico ia para junto de Abraão, né? E algumas traduções mais antigas falam o seio de Abraão, a fazenda de Abraão, o lugar de Abraão, né? Enquanto que o rico vai para o Hades. Deus fala só isso, no Hades. Ele morre, o rico, e foi sepultado. Veja a sequência, né? Morreu, verso 2, verso 22. Morreu também o rico, morreu. Próximo estágio, foi sepultado.
Onde ele se encontra agora? No Hades. Então, aqui é uma distinção entre sepultura e Hades. Hades não é apenas sepultura, é o além da sepultura. É para onde a pessoa consciente fica depois de ter sido sepultado, depois de ter sido morto. Mas aparentemente eles estão em lugares paralelos, lugares próximos, né? O rico e o Lázaro. O Hades, o estado de morte, o Sheol, né? Mas em lugares distintos, separados por um grande abismo, que aqui enfatiza apenas, né, a impossibilidade de passar de lá para cá. Então veja, essa parábola é muito interessante porque ela elimina várias crenças aí que existem, né? Uma das crenças de que é possível, né, ter uma transição de um lugar para o outro. Não tem um terceiro lugar aqui, né? O lugar de Abraão, que deve ser visto como o paraíso. O Hades do rico, que é o inferno, não tem um lugar no meio aqui. Purgatório. Não existe. Só tem esses dois lugares. Então, essa crendice aqui, essa parábola já descarta. Outra crendice, né? Sono da alma. Fica todo mundo dormindo lá. Não tem também. Porque tá todo mundo acordadinho aqui. O Lázaro tá lá, bem acordado. O rico tá lá, bem acordado. Não tem como enfatizar aqui sono da alma, não. Um outro aspecto também, vamos fazer um morto voltar para se comunicar com os vivos, né? Existem crenças também nesse sentido, de que os mortos vêm para falar, instruir. Aqui, o rico, inclusive, pediu a isso, né? Manda o Lázaro ir lá avisar os meus irmãos. E o que Cristo, no caso Abraão, né, que é uma figura de Cristo, o que responde para ele? Não, eles têm a lei e os profetas, eles têm o Antigo Testamento, não havia o Novo ainda nesse momento, né? Se fosse hoje, podemos dizer, eles têm a lei, os profetas e os apóstolos, eles têm o Antigo e o Novo Testamento, ouçam-nos. Ou seja, salvação só através da Bíblia. Salvação só através do Antigo e do Novo Testamento. Não, pai Abraão, mas eles precisam de uma coisa maior, porque eles não vão ouvir. Aí o pai Abraão fala: se eles não escutam, se eles não dão ouvidos à lei, aos profetas, ou seja, se eles não escutam a Bíblia, também pode aparecer um morto aí, ressuscitado que seja, que eles não vão crer. Né? Porque o modo de se obter fé para a salvação é através da Bíblia, é através da palavra de Deus, a lei, os profetas e os apóstolos. É assim que funciona. Então, essa passagem é muito interessante porque ela, embora seja uma parábola, muitos pensam que seja uma história literal. Eu, em princípio, acho que não, acho que é uma parábola mesmo, né? Mas sempre lembrando, parábolas são construídas com elementos verídicos, elementos verdadeiros, não inventados, não criados. Então, Jesus aqui, se ele não acreditasse, se Jesus não pensasse que as almas ficam conscientes depois da morte, ele jamais poderia contar essa parábola, porque ele estaria reforçando uma crença errada dos fariseus. Então, ele não contrariou a ideia farisaica de que as almas ficam em lugares distintos depois da morte, mas ele contrariou uma ideia farisaica que era que os ricos tinham mais chance de ser salvos do que os pobres. Isso Jesus mostrou que não. Ao contrário, inclusive, mostrou que no caso aqui, os pobres tinham mais chance de serem salvos. Mas lembre-se que Jesus ensinou também, naquela outra história do jovem rico, que é impossível para qualquer um. Né? Rico ou pobre, nenhum consegue se salvar a si mesmo. Mas o Senhor pode salvar aquilo que é impossível aos homens, foi o que Jesus disse aos apóstolos no final, aquilo que é impossível aos homens não é impossível para Deus.